Boa noite, irmãos. Daqui a 5 minutos nós vamos começar o culto. Vamos começar já aparecendo aí, a marcar a presença de cada um de vocês. Nós vamos dar início ao nosso culto desta noite. Eu vou convidar a irmã Nice para ela me ajudar aqui no cântico deste hino. Nós vamos cantar o hino de número 443 do nosso cantor cristão. Eis os milhões. Nós estamos já nos preparando para... Boa noite, irmãos queridos e amigos, que o Senhor abençoe cada um. Cantemos, louvemos, né? Vamos lá. Eis os milhões em trevas tão medonha, jazem perdidos sem o Salvador, que lhes irá as novas proclamando, que Deus em Cristo salva o pecado. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim nos céus, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim nos céus, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, no coro excelso, santo e jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Vamos cantar mais um? Eu escolhi aqui o... Vamos cantar o 290. Você lembra dele? Cristo, meu mestre. Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual, tu dás descanso, salvação real. Quando
padecer. Tu, meu Cristo amado, vem me socorrer. Perto, muito perto, eu chegar, me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Só tu me amparas quando perseguido sou. Em ti, ó Cristo, socorrer-me vou. Pois em ti eu posso resistir à tentação. Se em ti obtenho força, paz, perdão. Perto, muito perto, eu chegar, me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Cristo, meu mestre, que mais gozo posso ter, que no teu reino tua glória ver. Eu em seio quero minha fronte reclinar, para ter descanso deste largo dar. Perto, muito perto, eu chegar, me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Amém. Vou pedir a irmã Nice para orar, pedindo as bênçãos do Senhor para o nosso culto esta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças a Ti, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar Te louvando, de estar lendo a Tua palavra, meu Deus. Ó Pai querido, obrigada por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia. Ó meu Pai celestial, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar usando o Teu servo agora, como o Senhor quer, ó Pai. Também nesta minha oração eu peço pelos enfermos, que o Senhor esteja visitando, curando, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Peço pelo nosso pastor Domiciano, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando, ajudando ele nesta recuperação. Sim, meu Deus. Também, Pai querido, eu te peço pela minha amiga Linda, que está em recuperação, que ela fez aquela cirurgia. Também pela Nésia, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus. Pai celestial, também, meu Deus, eu te peço pelo Bruno, que está ali naquele hospital. Sim, o Senhor sabe de quem estou falando. Ó Deus, que o Senhor também esteja abençoando cada um dos meus vizinhos, Sim, cada um dos meus parentes, ó Deus, salvando aqueles, ó Pai, que precisa ser alcançado por Ti. Ó Deus, também eu te peço pela Dona Linda, que visitamos nesta tarde, abençoa a Tua serva, meu Pai, ajuda, Deus. Ó Senhor, também eu te peço, Pai querido, pelos meus filhos, que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando de todo o mal. Abençoa o Misael, ó Deus, neste novo serviço que ele está tendo, que o Senhor esteja guardando e protegendo, ó Deus. Pai, abençoa os nossos queridos irmãos ali da igreja, Senhor. Cada lar, cada um que o Senhor esteja visitando. Peço pela irmã Maria Baiana, Senhor, que o Senhor esteja visitando ela nesta noite, guardando e protegendo, e todos os demais irmãos, ó Pai. Deus querido, usa o Teu servo, conforme a Tua vontade. Eu oro agradecida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. A oração da irmã Nice. Irmãos, nós estamos chegando na semana de missões, próximo domingo de missões, e eu quero já pedir aos irmãos que
continue orando pelos nossos missionários, pela obra do Senhor. Eu quero falar nesta noite de missões. Vários desafios, irmãos, cercam a igreja nesses dias marcados pela ansiedade coletiva, a diluição dos paradigmas sociais e a profunda solidão humana. Para enfrentar, irmãos, é preciso refletir e finalmente pôr a mão no arado e sem olhar para trás. Nós precisamos, irmãos, encarar a verdade de um Deus soberano, Senhor da missão, que jamais poderá ser surpreendido por coisa alguma. E, portanto, absoluto, controlador de cada momento da nossa existência. Ao passo que nos esforçamos para assumir a nossa identidade cristã como sal e luz. Uma nação, um povo chamado para fazer diferença na terra. A primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho, não é se expandir, nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer. A primeira missão da igreja é morrer. Ou seja, perder os valores da carne e ser revestido com os valores de Deus. E se desglorificar para glorificar o seu Deus. Quando perguntaram a George Mueller sobre o segredo do seu ministério, a sua resposta imediata foi: o segredo de George Mueller é que George Mueller morreu já há alguns anos atrás. É preciso reafirmar em nossos dias o motivo da nossa existência, a glória de Jesus, Senhor da igreja. É tempo de se reconhecer que Deus é maior do que nós. Inquieta-me muito, irmãos, ao ver uma atual verdade nas antigas palavras do Cirineu, teólogo bizantino, quando ele afirmou que a igreja sofrera a tentação de se desenvolver a sua personalidade e perder a sua finalidade. A imagem do primeiro homem, a igreja também peca quando esquece o porquê que ela está aqui. Imagina ser suficiente apenas o existir. E torna assim tal qual uma linda rosa vermelha, a qual nasce, cresce, murcha e morre em um campo distante, sem por que ninguém ser vista, sem nenhum olhar de prazer. Percebo que nós vivenciamos a tendência da erática cristã, a qual trata de incluir-se nas bênçãos do evangelho e se auto-excluir da sua prática. A antibíblica vontade de ver a terra arada sem pôr as mãos no arado. Em meados do primeiro século, um cristão foi preso por seu testemunho de fé, preso pelos romanos. Este homem foi enviado a trabalhar em Minas de César, em uma ilha pouco habitada, e ao fim da sua vida já velho, semicego, enfermo, ele foi libertado para morrer em algum canto daquela ilha.
refugiou-se em algumas cavernas. E esse cristão orou a Deus e pediu-lhe uma visão. O nome deste homem é João. A ilha chama-se Patmos. E a visão que Deus lhe deu é o livro de Apocalipse, o qual nós vamos meditar nessa noite. Quero que você abra a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Apocalipse, capítulo 5. Fala o livro selado com 7 selos. Diz assim a palavra do Senhor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria e a força e a honra, e a glória e as ações de graça. E ouvir a toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nela há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, seja dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, nesse texto aqui, eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte está a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Reinar. O versículo 1. No versículo 1 e 2, nos 2 primeiros versículos, aqui, é revelado a chamada de a tríplice missão. A missão de Deus está centrada no verso 1. E a missão de Cristo, do verso 2 ao 5. Ou do 5 ao 10. E a missão da igreja está do verso 11 ao 14. Como eu disse, o versículo 1 diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Irmãos, no primeiro verso, Deus está assentado em um trono.
e em sua mão direita segura o livro da história humana. História completa, pois está escrito por dentro e por fora. Isto quer dizer que os nossos caminhos, nossas micro-histórias e os nossos anseios estão seguros pela mão direita de um Deus que reina absolutamente. E Ele está entronizado. Isto fica claro que, na visão de João, a missão de Deus é reinar. Quando nós olhamos para a história da igreja nos últimos anos, em nosso país, houve sobressaltos e surpresas. Entretanto, Deus jamais se surpreendeu por coisa alguma. Jamais perdeu o controle, jamais deixou de ser o dono da história. Senhor absoluto de cada detalhe da existência do universo. E eu quero contar uma ilustração muito interessante de um moço chamado Ronaldo. Diz a ilustração que Ronaldo, ele visitou recentemente uma região próxima a Amarã, no coração da Amazônia, onde vive lá as tribos Cambeba, Cocama e Miranhã. E eram tidos irmãos por até pouco tempo atrás como um grupo de indígenas ainda não alcançados pelo Evangelho. Tamanha foi a surpresa de Ronaldo ao chegar entre eles e ver ali a presença de uma forte igreja evangélica que louvava a Deus com fervor e com amor. Procurando os autores daquele trabalho missionário, apontou para o Ronaldo alguns crentes ribeirinhos. Especialmente o seu João, como ele era conhecido ali na região. E aí o Ronaldo aproveitou a oportunidade e fez uma entrevista com o seu João. Entrevistaram o seu João, pessoa simples, quase letrada, mas com tremenda paixão pelo Senhor Jesus. Com a sua família vivia ali em um flutuante barco, formado por um cômodo apenas, e além das redes, possuía somente uma cadeira e uma panela. Isso me fez lembrar de Eliseu. Uma cadeira e uma panela. Contaram-me então como, através do escambo com os indígenas, conseguiram lhes transmitir o Evangelho e implantar ali uma forte igreja. E aí o Ronaldo pergunta para o seu João: mas como vieram para aqui em região tão distante? E ao responder, o seu João disse: viemos aqui para ganhar almas. Ou seja, viemos aqui para ganhar vidas. E aí o Ronaldo pergunta: e como está a sua vida? E ele disse: vai muito bem. Já implantamos 6 igrejas. Aqueles missionários sem sustento, sem aplausos ou reconhecimento, eram servos de Jesus Cristo que confundiam ganhar a vida com ganhar almas.
homens que passavam privações profundas para que o evangelho chegasse até o final do rio Marã. O sacrifício necessário rega a terra e abre as portas para o avanço, mesmo perante um cenário de prejuízo social. Deus continuou sendo o Senhor da história. Enviou um ribeirinho a 3 tribos indígenas daquela região tão distante para fazer o impossível acontecer. Irmãos, a missão de Deus é reinar. E a partir do verso 2 até o 4, há uma crise nos céus. O livro está na mão de Deus. Entretanto, ele está fechado. Em um contexto judaico, livro fechado significa histórias não resolvidas. E ninguém era digno de abri-lo, de dar resposta às vidas, às pequenas histórias, a macro-história humana daquele livro. Um ancião precipita e se fala ao respeito de um leão, ou seja, o leão da tribo de Judá. E João alegra-se e procura pelo poderoso leão, mas ele encontra apenas um cordeiro. E o cordeiro era digno. Como diz o versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e destacar os seus 7 selos? Ninguém nos céus nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Em segundo lugar, irmãos, a missão de Cristo é pagar o preço. O centro do ministério de Cristo não foi a sua encarnação, nem a sua ressurreição. O centro do seu ministério foi a sua morte. Em suas últimas palavras, ele bradou e disse: está consumado. Literalmente, a expressão grega possui um significado mais denso, ou seja, tetelestai era o carimbo colocado sobre o documento da compra de um escravo quando todo o preço já havia sido pago. Tetelestai era o registro legalmente reconhecido de que está pago. O escravo foi comprado e jamais alguém poderá cobrar novamente o seu preço. Ou seja, a nossa vida foi comprada. Jesus comprou, pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e agora Jesus diz: não precisa pagar mais nada, já está pago. O preço já foi pago. Não há necessidade de mais sacrifícios. Mas o que assegura-nos a vitória, irmãos? Baseado em que estamos aqui reunidos falando de um Deus o qual não vemos face a face, de um Cristo que viveu encarnado entre nós há mais de 2000 anos atrás. E no verso 5 do texto nos diz que o cordeiro está de pé. Tinha aparência de morto, mas está de pé. Jesus está vivo. E é esta maravilhosa verdade que enche o sentido do cristianismo e diferencia a falsa religiosidade da experiência de um encontro com Deus. É Cristo, então, com o seu sangue, compra, no verso 9, homens de toda língua, tribo, povo e nação.
o africano distante, o indígena no meio da mata, o vizinho ao lado da rua. Jesus pagou o preço por pessoas de todos os segmentos sociais humanos. Língua, glosses, classificação linguística. Tribo, fila, classificação família. Povo, lous, classificação racial. Nação, etnia, classificação étnica. Todos os segmentos sociais. Entretanto, perante a verdade universal e irremediável de que o preço foi pago, mas ainda assim vivenciamos barreiras pessoais, eclesiásticas que limitam a expansão deste evangelho. A expansão deste evangelho. Eu vejo aqui, irmãos, 3 grandes perigos no Brasil em nossa presente missiologia. O primeiro perigo são dos resultados subsistirem o caráter do perfil do obreiro. O equívoco da valorização dos frutos em detrimento do coração piedoso e crente. A carnal tendência humana de definir a ação missionária a partir dos resultados e não da intimidade com Deus. Eu já ouvi missionários dizer que ficou 5 anos no campo para conseguir ganhar uma alma para Cristo. Mas ele confiou. O segundo perigo, irmãos, é o de a capacidade humana substituir a procura por dependência de Deus. O perigo de supervalorizarmos as nossas estruturas no que tange a logística, o conhecimento, o preparo acadêmico e a capacitação em detrimento da prática de viver. Trabalhar e sonhar, tendo, sobretudo no coração, a incrível convicção de que nós dependemos pura e exclusivamente de Deus. O terceiro perigo são os das estratégias certeiras, substituir o compromisso com a palavra no crescimento da igreja e a expansão da obra missionária. Nem tudo dá certo e nem tudo que dá certo é necessariamente bíblico e íntegro. Por vezes somos levados a escolher entre o rápido crescimento de um caminho mais lento, porém íntegro. Que Deus nos abençoe neste momento e façamos a escolha da integridade. No versículo 10, no verso 10 em diante, nós encontramos a multidão dos santos. E diziam: digno é o Cordeiro de receber. E percebemos nos versos 11 a 14 que ele os receberá da multidão dos santos, da sua igreja. E encontraremos aí o cerne da nossa missão. Terceiro lugar, a missão da igreja é servir ao Cordeiro. Irmãos, há 7 elementos que o Cordeiro Jesus receberá. A pergunta é: quem os dará? De quem ele receberá? Dr. Roosevelt Shedd, ele chamou a minha atenção para esse texto, e há aqui certamente 3 elementos teocráticos que o Cordeiro receberá de Deus, e 4 elementos antropóficos que o Cordeiro deverá receber da sua igreja, que é cada um de nós. E eu quero citar aqui esses elementos. O primeiro elemento é a riqueza, chamada de Ploto. E refere aqui, irmãos, a nossa riqueza, o nosso dinheiro, nosso ouro, nossa prata e reais. Isto leva-nos a crer que o dinheiro dos santos tem como função prioritária servir ao Cordeiro Jesus, como ele deseja
Como é que ele deseja que eu use o meu dinheiro? Esta deve ser a pergunta levantada por cada um dos santos. O segundo elemento é a sabedoria. A Sófia aponta para a nossa inteligência humana, capacidade mental de raciocinar, processar pensamentos. Isto significa, meus amados, que a nossa inteligência não possui como finalidade maior fazer-nos passar no vestibular ou conseguir uma promoção no emprego, mas sim servir ao Cordeiro em tudo aquilo que for prioritário para o reino de Deus. O terceiro elemento é a força. Ishion, a nossa energia física e o nosso suor. Devemos usar nosso corpo e capacidade de trabalho físico, sobretudo para servir ao Cordeiro Jesus. Nossas musculaturas, saúde e suor devem estar à disposição de Cristo. Foi por isso que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O último elemento aqui registrado é o louvor. E o logogian elogia logos. Não se refere aqui necessariamente, irmãos, aos nossos cânticos e adoração litúrgica, mas ao nosso louvor com palavras. Põe nossa atenção naquilo que falamos, seja em casa, seja no trabalho, ou ainda naquilo que murmuramos, sem que ninguém ouça. Devemos colocar nossas palavras ao serviço do Cordeiro. A missão da igreja é servir ao Cordeiro com tudo aquilo que tem de melhor e cumprir os seus desejos mais profundos. E o Cordeiro possui muitos desejos. E eles estão todos relatados na palavra de Deus. Um deles, entretanto, é ser conhecido por toda a terra, entre todos os povos. Este foi o seu desejo mais enfático, um dos únicos que ainda não foi cumprido, meus irmãos. Nós nos deixamos levar pelo brilho das catedrais, pelo calor dos holofotes, e nos esquecemos de que o desejo primário do Cordeiro é que o nosso dinheiro, que a nossa sabedoria, que a nossa força, que o nosso louvor sejam usados para levar o seu nome a fazê-lo conhecido fora dos nossos templos e programas eclesiásticos. Irmãos, Jesus deseja ser conhecido no sertão brasileiro, por vezes esquecido, entre os indígenas do país onde missões evangélicas lutam por décadas bravamente com pouquíssimos apoios eclesiásticos e políticos. Missionários são retirados das aldeias sem a menor explicação e não há mobilização. Mas quando o novo Código Civil ameaçou taxar nossas igrejas, nós vimos um grande levante de irmãos preocupados. Irmãos, nós perdemos a prioridade de Jesus. Jesus deseja ele ser conhecido na África distante, entre os islâmicos mais radicais, entre os 2.207 panas, entre as 3.500 línguas sem palavra traduzida. Jesus deseja ser conhecido pelo homem que mora ao seu lado, aqueles que estão no gueto urbano mais inalcançável. E esta é uma grande verdade. Jesus deseja ser conhecido. E apesar de sermos mais de 20 milhões de evangélicos nesse grande país, e termos riqueza, sabedoria, força e louvor, ele continua desconhecido em diversos lugares.
D. Eliot, ele dizia que ele foi missionário que atuou com despojo e fervor entre os Auauca, no Equador. Piloto de asas de socorro, ele foi martirizado pelos indígenas daquela tribo em 1956. Apesar do eco do seu ministério, muitos poderiam julgá-lo como alguém que jogou fora toda a sua vida, deixando para trás esposa e filhos. Mas o código de vida do crente se baseia em outro critério. Fala sobre perder a vida, lançar a semente, mesmo de noite, andar a segunda milha e olhar além do horizonte. E em uma das suas cartas a irmãos na América, Jim Eliot afirmou, ele disse: viva de tal forma que quando chegar a hora da morte, nada tem a fazer senão morrer. Ah, como eu já vi gente falar, pastor, se Deus me deu a oportunidade e eu não for agora, estou aqui nesse hospital, passando mal, mas se Deus me dá a oportunidade, quando eu sair daqui eu vou evangelizar. Não, irmão. Você tem que evangelizar antes de você ir para o hospital. Você tem que ir para o hospital preocupado apenas em morrer, porque a sua vida, a sua missão aqui na terra já foi cumprida. Eliot fez isso. Ele diz: quando você for para a sepultura, você não tem que preocupar com nada, a não ser apenas com a morte. E eu quero concluir dizendo, irmãos, se nós desejamos cumprir essa missão, é preciso que, antes de tudo, façamos com que a palavra de Deus seja inseminada nos 4 cantos da terra. E assim o Senhor Jesus Cristo será finalmente conhecido em toda a terra. Será isso possível? Você pode perguntar: pastor, isso é possível? E eu te digo o que é. Sabe por quê? Porque Jesus não nos daria uma missão impossível. Se Ele diz que nós podemos fazer, nós podemos fazer. Ele diz, lá em Mateus 28, ide pregai, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa missão é ir. E aqui Jesus está dando para nós uma missão de ir. Então nós vamos aproveitar a oportunidade de poder fazer esse ide. Eu sei que você não pode sair agora, você não pode ir lá no Amazonas, lá no sertão, em outro país, mas você pode ajudar. E você tem 3 maneiras para ajudar os missionários. Uma delas é orar por um missionário. A outra delas é contribuir com os missionários. E a outra missão é ter contato com os missionários. Nós precisamos fazer isso. Investigue na sua igreja. Investigue lá com o nosso pastor. Quantos missionários nós temos? Qual o nome deles? Eu quero escrever uma carta para eles. Eu quero mandar para eles um apoio moral através de uma carta, através de um telefonema. Hoje nós temos uma facilidade imensa de entrar em contato com qualquer missionário no Brasil ou no mundo. Através da internet, nós podemos fazer isso. Você pode muito bem ajudar os missionários. Está nas tuas mãos e está nas minhas mãos. Vamos fazer isso. Vamos ajudar os nossos missionários a evangelizar. E a outra maneira importantíssima de fazer isso é você mesmo fazendo. Você não pode ir lá no Nordeste, mas você pode ir na tua rua, no teu vizinho, no teu amigo. Você pode ir no teu parente que mora perto de você, que você gasta 1 hora, 2 horas para ir na casa dele. Vai e anuncie Jesus para ele. Porque essa é a missão nossa. Todos nós somos missionários. De uma certa forma, Jesus nos colocou como missionário. Vamos ouvir a voz do Senhor e vamos atentar para missões. Amém? Que Deus nos abençoe.
E agora nós vamos fazer nossos pedidos. Eu quero, de antemão, falar de alguns pedidos aqui para os irmãos. Nós temos o nosso pastor Domiciano, que passou uma semana aí, teve que ir para o hospital, ficou lá mais de 24 horas no hospital, mas graças a Deus já retornou para casa, está em casa, mas ele está tomando uma série de uns remédios antibióticos, e esses antibióticos eles têm tempo para tomar, ele tem aproximadamente 15 dias para tomar esses antibióticos para poder resolver o problema dele. Conversei com ele hoje, ele disse que já está bem, não está 100%, mas já está bem recuperado. Vamos orar para Deus abençoar, que ele possa logo, logo estar firme para poder pregar a palavra de Deus. Quero também pedir pelos irmãos orar pelo pastor Eurípides. Pastor Eurípides é um missionário lá na Bahia, em Buritirama, e eu quero pedir aos irmãos pela vida do pastor Eurípides. Ele está passando por um momento muito difícil. A esposa dele, falei com ela essa semana, conversei com ela pelo Messenger, e ela disse que ele está mais ou menos, está se recuperando, fez uma cirurgia, mas ele está esperando passar o período aí de 30 dias para começar com o tratamento pela sua enfermidade. Vamos orar, pedir a Deus para abençoar. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Aquilo que é para nós impossível, para Deus é possível. E vamos orar pelo pastor Eurípides, pela sua esposa, a irmã Zilene, pelos seus filhos e pela sua igreja. Vamos lembrar também do pastor Josué Pereira Félix, que também passou por uma cirurgia, mas já está bem, graças a Deus. Vamos orar para Deus abençoar ele, a irmã Sinira, e abençoar também toda a sua família e igreja. Quero também pedir, agradecer, porque a minha cunhada já fez a cirurgia, está em casa, está passando bem, graças a Deus, Nésia. Eu quero pedir por ela, pelo meu irmão Alves, quero pedir pela nossa família, para Deus abençoar. E agora você que está me assistindo agora, eu sei que você tem um pedido especial para fazer agora. Você não precisa identificar o seu pedido para mim, basta você levantar a sua mão e dizer: pastor, eu quero fazer um pedido, faça o seu pedido, e eu vou orar por ele. E eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, com toda certeza. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nos foi concedida nesta noite, de poder estar transmitindo essa live e poder estar falando com os irmãos através da tua palavra. Quero, ó Pai, neste momento de oração, estar clamando a Deus pelos pedidos que foram feitos em cada casa que está nos assistindo, cada mão que foi levantada, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, dando oportunidade para que eles possam ser ouvidos pelo Senhor, e que a tua bênção, a tua grandiosa misericórdia alcance a vida de cada um dos irmãos. Quero, ó Pai, agradecer ao Senhor pelo nosso pastor Domiciano, pela sua recuperação, e temos certeza, ó Pai, que ele vai estar preparado para poder estar pregando a tua palavra. Quero pedir pela irmã Cleodi, pelos meninos, a Fernanda e o Beto, que o Senhor toma eles nas tuas mãos. Quero pedir pelo pastor Osival, a irmã Nade, abençoa aquele casal, seus filhos, suas noras, que o Senhor possa abençoá-los. Quero pedir também a Deus e especial, eu quero pedir pela Tainá. Tainá está se preparando para seu casamento, mais o Léo. E eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando este casal, dando a eles a oportunidade de poder estar fazendo o que for melhor e que o Senhor sabe o que é melhor para eles, Pai. Ajude, Pai. Tenha misericórdia deles. Ajude, ó Deus, para que tudo que eles virem a fazer seja de acordo com a tua santa e bendita vontade. Quero pedir pelo pai da Tainá também, que o Senhor possa abençoar a vida dele, transformar aquela vida, mudar, Senhor, aquela posição, dar a ele uma oportunidade de reconhecer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero pedir pela seu irmão, a sua irmã também, que o Senhor possa abençoar a família da Tainá, Pai. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, as nossas irmãs idosas da nossa igreja. Todos os irmãos, irmão Alecrim. Quero pedir, Pai, também pela irmã Maria Baiana, irmã Edith,
também pela mãe do Ricardo, Senhor, também que o Senhor possa abençoar a vida da tua serva. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada família da nossa igreja. Quero clamar pelo Carlos, pela Cláudia, pela sua família, pela suas filhas, Carol, seu esposo Guilherme, que o Senhor possa abençoar também a vida daquela criança que eles receberam das mãos do Senhor. Quero, ó Deus, pedir pelo Antônio Carlos, pela sua família também. Quero pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando todas as famílias da nossa igreja. Se eu fosse falar cada uma aqui, duraria muito tempo. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma dessas famílias. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe esses irmãos que levantaram as suas mãos, pedindo, Senhor, uma bênção para as suas vidas. Quero clamar a Deus pela nossa igreja, para que o Senhor nos abençoe e que nos prepare para uma volta tranquila, que nós possamos chegar e fazer os cultos sem medo, sem nenhuma preocupação, sabendo que o Senhor é que está direcionando as nossas vidas. Quero pedir pela nossa congregação ali em Guaianazes, Senhor, abençoa, Pai, cada família ali presente. Quero pedir pelo João, pela sua família também, pela Kézia, sua família, pelo irmão Isaías Batista. Quero pedir também pela irmã Helena, o seu esposo, pela irmã Diva, a Michele. E quero pedir também em especial pela Dai e pelo Robson. Quero agradecer pela vida do Robson, que hoje está completando mais um ano de vida. Abençoa o teu servo, Senhor. Ajude, Pai. Cuide dele, Pai. E dê a ele a tranquilidade que ele tanto precisa para poder estar cuidando da sua família. Abençoa eles onde eles estiverem agora e toma eles nas tuas mãos. Quero pedir também pelo Atio, pela sua família, que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida do teu servo. Quero agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu povo. Quero pedir pelos irmãos ali do núcleo, a Mandalva, a Cláudia, também a Cristina, a irmã Maria e tantos outros irmãos que fazem parte daquele grupo. Em especial para aquelas crianças, Pai, que têm ido lá participar conosco e que há muito tempo não vai até lá. Que o Senhor não deixe, Pai, que eles percam esse sentimento de amor que tem pelo Senhor. E que logo que nós voltarmos a ter cultos presenciais, eles possam estar preparados para ouvir os cultos e estar na Tua presença. Quero agradecer, meu Deus, por tudo e pedir ao Senhor que abençoe os irmãos, aqueles que têm contribuído com a Tua obra, seja na parte financeira, seja na parte de oração para com os missionários, para com a igreja. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, e nos dando a oportunidade de servir cada dia mais em Deus. Quero clamar também pelos irmãos que fizeram a sua profissão de fé, ou seja, as suas ofertas missionárias com a sua promessa de fé, que eles possam ter a oportunidade de estar contribuindo com a Tua obra. Abençoa cada um, Deus, e que nunca venha faltar o alimento na vida desses irmãos. Quero pedir pelo Luiz, pela Sônia, que mora aqui do nosso lado, que o Senhor possa abençoar a vida deste casal, ajudando eles, ó Deus, em cada dia, que eles possam ter certeza e confiança em que o Senhor é o único que pode nos dar a vida eterna. Muito obrigado, meu Deus. Quero pedir também, ó Deus, por aquela senhora que estive conversando com ela ontem e convidei para ir na nossa igreja. E ela disse que vai ir um dia, quando tudo estiver funcionando. Abençoa ela, seu esposo, sua filha Gabriela e toda a sua família. Toma nas tuas mãos, Senhor. Eu quero agradecer, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida da nossa família. Meus irmãos, minha esposa, meus filhos. Eu quero agradecer pela vida do Misael. Que o Senhor abençoe meu filho onde ele estiver agora, Pai, trabalhando, ajudando ele, para que ele possa sustentar a sua família e também a tua obra com alegria. Muito obrigado a Deus, eu oro agradecido e peço, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos para a nossa divisa. Nossa divisa está em Deuteronômio, capítulo 13, verso 4. Vamos lá? Deuteronômio 13, 4. Após o Senhor, o vosso Deus, andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardarei, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Deuteronômio 13, 4. Que Deus abençoe.
e que os irmãos tenham uma boa noite de sono e um bom dia de trabalho amanhã. Amanhã nós teremos o culto da congregação, na página da congregação. Se os irmãos desejarem assistir, é só ir na página Igreja Batista Bíblica Jardim Pérola 2, a nossa página. E aí você vai assistir o culto conosco. Também no próximo domingo, no próximo sábado, às 20 horas também o culto evangelístico com o pastor Domiciano. E no domingo de manhã, 10 horas da manhã, o culto da escola dominical, onde o pastor Oswald estará trazendo a palavra. E às 18 horas, o nosso culto da congregação. E às 19h30, o culto lá com o pastor, o culto evangelístico da nossa igreja, que vai ser feito pelo pastor Domiciano, se assim Deus o permitir. Que Deus nos abençoe.